Meus irmãos, com prazer eu quero vos saudar na paz do Senhor. Eu sou o pastor Maurício e estamos meditando a obra do Senhor na Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui em Campinápolis. Um abraço a todos vocês que estão acompanhando conosco os nossos vídeos sobre escatologia bíblica. Eu disse que hoje estaria abordando acerca do Tribunal de Cristo e também das bodas do Cordeiro. Mas antes disso, eu quero abordar nesta oportunidade acerca da ressurreição, que é um dos pilares fundamental da nossa fé. Tão importante que Paulo disse no capítulo 15, aí em casa você vai estar meditando em capítulo 15 de 1 aos Coríntios, todo o capítulo Paulo usa 58 versículos para estar abordando exclusivamente acerca da ressurreição. E ele disse: se Cristo não ressuscitou, você está perdendo seu tempo, é vã a sua fé. Se o homem não acredita, não crê na ressurreição, está perdendo seu tempo, porque Cristo ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele prometeu que nós ressuscitaremos também. É interessante observarmos a Bíblia Sagrada, que essa questão aqui, ela foi questionada pelos saduceus. Você pode observar que o evangelista Marcos registrou isso no capítulo 12 de Marcos, versículo 18 até o versículo 27. O evangelista Marcos registrou o encontro que o Senhor teve com essa classe religiosa chamada saduceus, que havia os fariseus, escribas e também os saduceus, que era uma classe religiosa, mas não acreditava na questão da ressurreição. Eles tiveram um encontro com o Senhor e questionaram a esse respeito. O Senhor disse assim: vocês estão errando, cometendo um grave erro por não conhecer a Escritura, não conhecer o que a Escritura revela a este assunto. A falta de conhecimento da Escritura leva o homem a cometer muitos erros, muitos equívocos. E o Senhor disse no livro de Oséias acerca de Israel: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É preciso que o povo de Deus tenha conhecimento da Escritura, que a Escritura continue sendo a nossa base, a nossa bússola, a nossa principal fonte de pesquisa. Se nós focalizarmos na Escritura Sagrada, nós não vamos sair fora do trilho. Vamos voltar um pouquinho lá na crucificação do Senhor Jesus, quando o Senhor bradou com grande voz, dizendo: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você pode conferir com clareza, com detalhes, o que o evangelista Mateus registrou no capítulo 27, e especialmente no versículo 52, quando ele disse que naquele momento em que o Senhor entregou seu espírito. Deixa-me fazer uma observação. É como nós falamos, Jesus morreu. Sim, Jesus morreu. Mas deixa-me dizer, Jesus tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Quem morreu no sepulcro, a quem morreu na cruz e foi crucificado e foi levado ao sepulcro, foi Jesus na sua natureza humana. Jesus na sua natureza divina nunca morreu, que se ele morresse ele não é Deus. Então quem morreu ali foi Jesus na sua natureza humana. E quando ele morreu, a Bíblia diz que abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. Mateus 27, 52. E Paulo disse que o Senhor, ele é a primícia dos que dormem. Falou com muita clareza. E sobre essa questão, ela foi muito debatida no início da igreja primitiva, e Paulo foi um dos apologistas que falou com muita clareza, ministrou em todos os lugares por onde ele passou acerca da questão da ressurreição. No capítulo 25 de Atos dos Apóstolos, vamos conferir, 25 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava preso, que Félix o entregou para Festo, e Festo o interrogou e não encontrou fundamento porque ele estava preso. Aí Festo recebeu, alguns dias depois, a visita do rei Agripa e também de Berenice.
Eles se interessaram e queriam ouvir o prisioneiro por nome Paulo. E Paulo, com muita eloquência, começou a discorrer acerca da sua fé. E Festo, ele disse para o rei Agripa, dizendo: eu não encontrei crime neste homem. Versículos 25 de Atos, versículo 19, dizendo: tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição e de um tal defunto que que Paulo afirmava viver. Um defunto que Paulo afirmava viver. Para Festo, Jesus não passava de um defunto, mas para Paulo, que tinha visto com clareza aquela visão no caminho de Damasco, ele sabia do que estava falando. Ele não estava vendo um Jesus morto, mas estava falando de um Jesus glorioso. E é esse que nós aguardamos, viu? É esse que virá para nos buscar. Então, acerca da ressurreição, eu disse que você vai conferir na sua Bíblia, capítulo 15 de 1 Coríntios, com muita clareza, e também primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18, Paulo diz assim, porque se cremos que Jesus morreu, versículo 14, e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O Senhor, quando vier, ele virá para duas classes de pessoas. Deixa eu explicar. Ele virá para os mortos em Cristo e para os vivos em Cristo. Ele não virá para o mundo ímpio propriamente dito. Ele virá para os vivos em Cristo e para os mortos em Cristo. E a Bíblia está dizendo que, por ocasião do arrebatamento, em um instante, capítulo 15, 1 Coríntios, diz, no abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro que nós ainda. Nós vamos ser transformados, também os mortos vão ser transformados. Porque convém que o que é corruptível se revista a incorruptibilidade, e o que é mortal se revista a imortalidade. Nós receberemos corpos gloriosos para viver com o Senhor eternamente. Corpos gloriosos. E eu disse que no vídeo anterior, que nós não vamos estar lá no céu, lembrando o ambiente da terra. Aí não seria céu, seria tristeza, seria amargura, não seria alegria. Eu disse no vídeo anterior, o tempo de terra termina, nós vamos começar a viver o nosso tempo de céu. A vida eterna que tanto o Senhor falou, aquela que interessou para Nicodemos, ele foi de noite procurar o Senhor. Eu quero saber acerca da vida eterna. Meus queridos, é claro a Bíblia. É claro, o Senhor falou acerca da vida eterna. Se tem vida eterna, significa dizer que os que morreram em Cristo hão de ressuscitar. E os que não morreram por ocasião do arrebatamento serão transformados. Todos serão transformados, tanto os que morreram como os que não morreram. Os que estão no sepulcro, os que estiverem vivos, eu disse duas classes de pessoas, vivos em Cristo e mortos em Cristo, todos serão transformados. O Senhor falou acerca da vida eterna, essa verdade incontestável, essa verdade maravilhosa, a vida eterna. Temos que lutar por ela, temos que insistir, temos que colocar isso como alvo principal. Eu preciso ter a certeza, a convicção da minha vida eterna com Cristo. Então os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vejam só, a expressão diz, os que morreram em Cristo. Então, possivelmente, por ocasião, possivelmente, não estou aqui afirmando, estou falando possivelmente, que os santos do Velho Testamento, possivelmente não estarão enquadrados aqui, que para os que morreram em Cristo. Possivelmente os santos do arrebatamento não estejam enquadrados aqui. Inclusive, alguns comentaristas fazem menção disso. Inclusive o Dr. Donald Stamp, na Bíblia de Estudo Pentecostal, ele faz abordagem disso no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4. Ele explica acerca desse detalhe. Mas tudo bem, contanto que todos os santos
hão de ressuscitar com Cristo. Então, a primeira ressurreição que nós estamos abordando é esta que vai acontecer por ocasião do arrebatamento da igreja. Os que estiverem mortos em Cristo no sepulcro, eles vão ressuscitar primeiro. Tudo em fração de milésimo de segundo, eles ressuscitarão em corpos gloriosos a encontrar o Senhor nos ares, que o Senhor voltará de forma invisível. Agora vejam só, tudo muito rápido, não dá tempo para nada. Não dá tempo para nada, é muito rápido. A expressão original, segundo os estudiosos, diz que é átomo, muito rápido. Encontraremos com o Senhor nos ares. Então é a primeira ressurreição dos que morreram em Cristo. Segue-se então a 70ª semana de Daniel, chamada também de a Grande Tribulação. E quando estiver terminando este período, que nós vamos encontrar o profeta Zacarias abordando sobre essa questão, e eu vou falar sobre ela posteriormente, quando estiver falando acerca da segunda fase da volta do Senhor Jesus. Eu vou falar com mais detalhes sobre o profeta Zacarias. Quando o Senhor Israel estiver sendo quase que sucumbido pelas nações que estarão lutando para destruir Israel, aí o Senhor descerá com poder e grande glória. Com poder e grande glória. E aí tem alguns episódios que vão acontecer ali. Por exemplo, o lançamento da besta, do falso profeta, no lago de fogo. Mas o Senhor vai estar ali destruindo os impérios mundiais, conforme a estátua de Daniel. Lá no capítulo de Daniel nós vamos falar posteriormente sobre esse assunto. Aquela grande pedra que foi cortada sem mão, que foi lançada no pé da estátua, destruição de todos os impérios mundiais e implantação do reino milenial do Senhor Jesus. Neste momento vai acontecer a outra ressurreição, a ressurreição dos mártires da grande tribulação, conforme está em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vamos conferir lá, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que nos diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, possivelmente, aqui esteja também os santos do Velho Testamento. Mas o certo é que os que foram martirizados, não é questão de ser martirizado, não. Aqueles que não subiram no arrebatamento da igreja e durante a grande tribulação, eles não tinham alternativa. Ou nós vamos segurar a nossa fé e garantir que nós somos de fato crentes de verdade, e durante o tempo da graça eles não conseguiram ser crentes de verdade. Interessante isso, né, crentes? Né, meus amados? Estamos no tempo da graça, tão fácil para ser crente hoje, né? E o crente desvia alegando que está magoado, alegando que está decepcionado, alegando tantas picuinhas, e afasta dos caminhos do Senhor, deixe de frequentar cultos, enfim, o crente esfria-se na sua fé. Tão fácil ser crente hoje, né? Tão fácil. E o crente não consegue ser crente. Aí o Senhor volta, ele fica, que vai ficar mesmo. O Senhor só vai levar crente especial, zeloso e boas obras. O Senhor só vai levar santos de qualidade. A questão da santidade na Bíblia, ela não foi colocada ali somente para enfeitar páginas da Bíblia. A questão da santidade é uma doutrina fundamental. Se não ser santo, não terá parte com o Senhor. Não adianta. A palavra santo não significa dizer que a pessoa tem que estar ali dentro do mosteiro, não. A palavra santo significa separado. A palavra santo original significa separados.
separado de todo o sistema pecaminoso, mundano e vivendo exclusivamente para o Senhor Jesus. Como, pastor? Você conhece aquele pássaro, principalmente quem mora no Pantanal ou perto de pântanos, ele conhece a garça. A garça, durante todo o dia, ela está ali procurando alimentos no pântano. Durante todo o dia ela está no pântano procurando alimento. No final do dia, e ela é bem branquinha, né? No final do dia, ela levanta voo, mas as suas plumas estão limpas, estão brancas. Assim somos nós. Neste mundo tenebroso, cercado de tanta abominação, nós vamos caminhando e mantendo as nossas vestes limpas. Isso é santidade, tá bom? Então, os santos da grande tribulação, aqueles que, quando viram que o negócio arrochou, disse: agora, se eu negar Jesus, não tem escape, é lago de fogo, eu tenho que segurar, eu tenho que ser crente. Aí nessa hora o crente vai ser crente de verdade, ele vai ser martirizado. E aqui a Bíblia está falando: e vi tronos assentaram sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e a sua imagem, e não receberam sinal na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui está então os santos, aqueles que foram martirizados na grande tribulação, não negaram a fé e serviram ao Senhor, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Glória a Jesus, aleluia. A Bíblia não dá detalhes sobre essa questão aqui. Certamente eles, entendamos bem, eles estavam mortos, eles vão ressuscitar e vão unir-se à igreja. Não vamos pensar que eles vão, de repente, estar voltando novamente para Campinápolis, para Mato Grosso. Não, certamente eles vão unir-se com a igreja que já está com Cristo, na glória, tá certo? E segue-se então a grande tribulação, segue-se então o milênio, 1000 anos. Quase que não temos detalhes sobre isso. Aí nós vamos chegar no dia, no tenebroso dia do juízo final, o grande trono branco, aonde então os ímpios, eles vão ressuscitar. Mas aí é tenebroso. Eles vão ressuscitar. Já não é uma ressurreição para salvação, mas é uma ressurreição para condenação. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, veja que está no plural, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui, todos os que não participaram das ressurreições que eu falei, eles vão aparecer aqui. E a Bíblia diz que vai abrir-se os livros, não é um livro só, os livros, certamente livro das obras, livro da consciência, livro das palavras ocultas, certamente vários livros vão ser abertos. Dentre eles o livro da vida, e vai conferir e mostrar para o indivíduo: seu nome não está aqui. E aí chegará-se então aquele momento tão vamos dizer assim, tão cruel, que acho que é a pior coisa que o indivíduo possa ouvir, quando ele ouvirá da boca do Senhor, aquele que morreu para nos salvar, mas que a pessoa rejeitou a salvação, não quis a salvação, não interessou pela salvação. Ele vai ter que ouvir naquele dia, dentre eles Pôncio Pilatos, que um dia estava olhando os olhos do Senhor Jesus como réu, mas naquele dia ele vai estar olhando para os olhos do Senhor Jesus, ele como réu e Jesus como juiz. Ele vai ter que ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Joga por terra aqui aqueles que não acreditam na doutrina do inferno, que tem grupos aí que passam por sua casa dizendo que no inferno não existe.
Tem que rasgar a Bíblia, porque a Bíblia é clara. Então, ali vai aparecer nesse dia os mortos que não apareceram ou que não ressuscitaram nas ressurreições anteriores. E certamente aqui haverá também uma ressurreição de santos, viu? Certamente aqui haverá uma ressurreição de santos. Quais são, pastor? Ora, ao longo do milênio, certamente as pessoas vão nascer e certamente as pessoas vão morrer. E os santos que morrerem durante o milênio, certamente eles vão ter que ressuscitar aqui para unir-se à igreja. E aí entraremos na eternidade, para toda eternidade, que não temos nem palavra para descrever. Estaremos então eternamente com o Senhor. Coisa linda, meus amados. Vale a pena ser crente, vale a pena servir ao Senhor com fidelidade. Eu espero ter ajudado nessa rápida palavra acerca deste assunto que não se esgota em 20 minutos. É assunto para muito tempo. Mas rapidamente eu procurei abordar de uma forma bem sistemática para que pudesse te ajudar. E nos vídeos posteriores estaremos dando mais uma pinceladinha para ajudar aí melhores esclarecimentos, tá bem? Nos ajude aí divulgando este vídeo para que este vídeo possa chegar ao maior número de pessoas possível, porque a minha ideia não é divulgar a minha pessoa, mas a minha ideia é divulgar a palavra de Deus. A minha ideia não é me projetar, mas a minha ideia é trazer a verdade à tona para que todos possam ter pleno conhecimento da verdade da palavra de Deus. Amém? Nos ajude então na divulgação, anunciando para mais alguém a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero orar pela sua vida agora. Querido Deus e eterno Pai, em cuja presença estamos, te louvo, Senhor, porque falei de modo rápido, mas falei um pouco da tua palavra. Abençoe, ó Pai, todos quantos vão estar acompanhando este vídeo, que este vídeo possa ser útil e proveitoso, e possamos, ó Pai, estar preparados para estarmos com o Senhor eternamente. Pela sua paciência em nos ouvir, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.